Meu nome é Alexandre, eu sou programador e hoje eu vou te ensinar como fazer esse efeito super legal aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou programador e eu trago sempre conteúdo aqui sobre programação, sobre efeitos como esse que eu vou te mostrar hoje de CSS e também estou dando sempre dicas de como você pode conseguir o seu primeiro emprego como programador. Então se você ainda não é inscrito no canal, já desce aí, se inscreve, liga as notificações e dá aquele like para incentivar e bora pro vídeo. Só lembrando que eu tenho um mini curso gratuito que você pode estar acessando aqui no primeiro link da descrição que chama Fórmula para criar e monetizar sites. Mesmo se você não saiba nada de programação, nunca viu o que é HTML, CSS ou JavaScript, clica no link que eu vou te ensinar como você criar o seu primeiro site de graça, de forma rápida, colocar ele na internet e te dou algumas dicas ali de como você pode monetizar esse site. Bem interessante, primeiro link na descrição. Bom, esse efeito aqui, embora muito legal, ele é bem simples de fazer. Com algumas linhas de código a gente vai desenvolver esse efeito aqui. Então eu vou abrir aqui meu VS Code. O que eu tenho aqui até agora é uma pastinha com 3 imagens. Eu vou deixar o link para você fazer o download delas. E um index.html. Se você vir aqui e der um ponto de exclamação, tab, ele já vai formar tudo isso aqui para você. Então voltando aqui dentro do meu body, eu dei uns BR aqui para dar um espaço acima, criei uma div somente e coloquei as minhas 3 imagens aqui. Dentro do meu style eu vou começar a fazer o que a gente precisa aqui. Então eu vou dividir a tela em 2, vou colocar aqui a imagem, como a gente pode ver aqui, as 3 imagens que eu coloquei ali, elas têm tamanhos diferentes, porque são resoluções diferentes, mas a gente vai fazer o ajuste para isso. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um body e vou colocar uma cor para ele. Então o meu body vai ter um background color preto. Primeira alteração realizada. Agora eu tenho esta div aqui. Esta div eu quero que ela esteja um tamanho máximo de 800 pixels e que ela fique dividida, que ela fique centralizada ao meio da tela. E eu também quero que as imagens fiquem uma do lado da outra. Então eu vou reverenciar aqui a minha div, colocar um display flex com um widget de 800 pixels, margem automática. Agora eu quero atribuir alguns parâmetros para minha imagem. Então eu vou chamar aqui a nossa imagem utilizando da tag. Então eu estou chamando a minha imagem aqui. Eu vou passar alguns atributos CSS para ela. O primeiro vai ser a largura, que vai ser um widget de 300 pixels. Então agora todas as imagens têm 300 pixels. Eu quero que todas elas também tenham uma altura ou um writing de 400 pixels. Todas elas agora têm o mesmo tamanho. E eu também quero que elas tenham uma distância, porque aqui elas estão todas coladas, né? Eu quero que ela esteja uma margem. Então vou salvar aqui uma margem de 10 pixels para elas não ficar coladinha. E como a gente viu anteriormente, elas tinham uma bordinha amarela. Então eu vou atribuir aqui uma borda sólida amarela de 1 pixel. Já temos a base de todo o nosso site que a gente está desenvolvendo aqui. Agora a gente tem que desenvolver o efeito. O atributo CSS que a gente vai ver hoje é uma pseudo-classe. A pseudo-classe que a gente vai ver é o over e o no over, ou not over, né? Então aqui eu vou dizer que nessa div que a gente está criando aqui agora, eu vou ter um efeito over. Então eu tenho um over aqui. Quando o mouse estiver em cima dela, alguma coisa vai acontecer. Se eu botar aqui uma borda vermelha, quando o mouse vir para cima das imagens, ele vai atribuir uma borda vermelha. Mas eu quero que quando o mouse não esteja em cima da div, aconteça alguma coisa. No caso, eu quero que as outras imagens elas fiquem um pouquinho mais escuras. Então, primeiro eu tenho que dizer que no over not aqui, qual que é o parâmetro de negação que a gente vai estar utilizando aqui? Quando ela não estiver com o over em cima. Então eu vou adicionar o over aqui. 2 pontos, porque é uma pseudoclasse over.
Então, quando o mouse não estiver sobre esta div, ele vai ficar com a borda vermelha. Então, como a gente viu aqui, esse aqui está com o mouse em cima, então está amarelo. Se eu passar para esse aqui vai ficar amarelo, porque a classe anterior era amarela e a nova do NoOver, ela está deixando vermelho. Tudo que não estiver com o over vai receber a classe que eu colocar aqui dentro. Como eu quero que ela fique mais cinzinha, para dar destaque aqui a gente está colocando o mouse, eu vou colocar aqui uma opacidade de 0.3. O que vai acontecer? Ela vai ficar um pouco mais cinzinha. Eu vou salvar aqui. Então as outras elas ficaram um pouco mais escuras para dar um destaque a que a gente está colocando o mouse. O próximo efeito que a gente tem que fazer é fazer a imagem crescer um pouquinho para frente. Então a gente vai usar o mesmo princípio, só que agora eu quero que aconteça alguma coisa quando o mouse estiver em cima. Então eu não preciso mais do Not, eu só vou utilizar-me da pseudoclasse Over, que é quando o mouse está em cima. Então eu vou vir aqui na minha imagem, img. Vou colocar aqui a minha pseudoclasse que eu quero, que é o over, e eu vou dizer o que eu quero para essa imagem. Primeiro, eu quero que ela fique um pouquinho maior, então eu vou atribuir 20 pixels a mais para cada dimensão dela. Então eu vou colocar 320 para largura e 420 para altura. Então quando tiver o over, ela vai ficar um pouquinho maior, já está acontecendo. Mas note que ele não tem transição nenhuma, então acontece na hora. Eu quero que seja um pouco mais gradual para ser mais bonito visualmente, para ser mais agradável visualmente. Então eu vou utilizar o Transform Translate. Eu estou passando aqui dois parâmetros, 5 pixels e 10 pixels. Então eu quero que o eixo, esse Translate aqui é o eixo, ele se mova 5 pixels na vertical e 10 pixels na horizontal. E adicionando agora a transição em segundos à imagem, a gente consegue visualizar. Então eu vou adicionar aqui a transição. Eu quero que ela aconteça, todas as transições dessa imagem, eu quero que ela aconteça 0.5 segundos, então meio segundo, ease in out. Se você vir aqui, colocar o mouse em cima, já acontece a transição em 0.5 segundos. A duração dela é 0.5 segundos. Vamos aumentar aqui só para ver, 1.5 segundos, salvando, a transição demora bem mais. Então fica melhor 0.5 segundos. Se você acessar o site também do Mozilla, você consegue descobrir todos os atributos CSS que você tem. Então eu vou pesquisar, por exemplo, esse transform aqui só para exemplo. Ele vai me levar para a página e ele vai me mostrar algumas coisas aqui. Eu posso até fazer uns testes aqui. Por exemplo, ele está rodando, ele está transformando a imagem. Então, do mesmo jeito que a gente colocou aqui, eu quero transformar essa imagem 6 para o lado e 10 pixels para baixo, eu consigo fazer outras coisas aqui. Então você vem aqui, você testa, você lê a documentação, só traduzir a página se você não souber inglês, e você vai conseguir fazer o que você quiser. Eu posso vir aqui e pesquisar o Transition também, que ele vai me explicar dentro da documentação o que faz. Então aqui, ó, Transition, eu quero que mova a margem right, no caso a margem direita, em 2 segundos. Então quando eu colocar que no meu over eu quero que o right saia de 400 para 420, ele vai fazer essa transição em 2 segundos. Isso vai acontecer para qualquer outro atributo CSS que você coloque aqui. Então, o background eu quero que demore 2 segundos. E eu vou trocar o background do vermelho para o verde. Então ele vai demorar 2 segundos para trocar. Lembrando sempre que você tem que usar sempre na imagem ou no elemento que você quer, passando qual que é o tipo da transição que você quer e qual o tempo. E no over, o que está sendo modificado.
Então essa era a aula que eu queria trazer para vocês hoje, esse efeito CSS aqui muito interessante, esse site que você pode fazer aqui, site Netflix da vida com alguns filmes. Então lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, nesse lindo canal, Código Front-End, já desce aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo de coisas interessantíssimas como esta daqui. Então valeu! Primeiro link na descrição, meu mini curso gratuito para você criar seu primeiro site e umas dicas para monetizar. Tem muito conteúdo lá de graça para você. Valeu, até semana que vem.